Olá pessoal, começando mais um programa Nós Universo, dessa quinta-feira, dia 16 de novembro de 2017. Mais um ano está indo embora, né, Tata? É verdade. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. É isso aí. E nesse começo de programa Nós Universo, dessa quinta-feira, como nós prometemos semana passada, ele vem recheado de informações e não seria diferente o programa de hoje se nós não estivéssemos preocupados em passar a vocês informações que servissem, né, que agregassem alguma coisa, principalmente no âmbito desses fenômenos que vêm caminhando na nossa direção, que vão de fato modificar a vida como nós a conhecemos em nosso mundo. E por isso mesmo o programa de hoje tem tudo a ver com o manual de sobrevivência a esse novo episódio que vai acontecer em relação à história da raça humana aqui na Terra. Bom, mas a gente começa o programa de hoje também super contentes e até se sentindo, né, um pouco vitoriosos por ter insistido na coisa certa, por ter tocado os assuntos que nós trouxemos ao longo desses anos todos aí para vocês, desde que o programa Nosso Universo começou, e porque finalmente a imprensa, a grande mídia, vamos dizer assim, começou a divulgar, começou a colocar em suas pautas jornalísticas o assunto vida fora do planeta Terra. Isso também graças ao bom momento que vive, né, as agências espaciais, a americana e as agências europeias, que encontraram uma maneira de começar a tocar nesse assunto sobre vida fora da Terra sem causar alarde. Qual foi essa maneira? Durante essa semana, por exemplo, que passou, o Jornal da TV Cultura, e aqui a gente aproveita para fazer um agradecimento para Alba Osetti, essa nossa ouvinte que nos acompanha há bastante tempo. Obrigada, um abraço, viu, Alba? Abraços. Ela mandou o link justamente do Jornal da Cultura, que colocou uma matéria no ar, através inclusive de uma correspondente que foi à NASA, né, nos Estados Unidos, falar sobre a divulgação da notícia de que a NASA acredita que em até 20 anos ela vai ser capaz de dizer aonde existe vida semelhante à nossa no universo. Isso porque a NASA fechou uma conta, viu, Tata? Mais ou menos assim, de que através de cálculos matemáticos, de modelos matemáticos, melhor dizendo, e também através da observação atenta dos telescópios que estão ao redor ao redor do planeta está o Hubble, mas existem sondas que também fotografam e mandam imagens para a Terra, e é justamente através desses modelos matemáticos e dessas imagens que a NASA calcula que existam pelo menos 100 bilhões de planetas no universo com as mesmas características do nosso mundo, do nosso planeta. E que, portanto, poderiam dar suporte de vida à vida orgânica, como nós a conhecemos, com base, por exemplo, na molécula de carbono e assim por diante. Então, ainda que não seja aquela notícia de que, olha, há vida em planetas aí fora, ainda que não seja essa notícia explicitamente, é pelo menos um bom começo na direção da admissão da possibilidade, né, de que há vida em outros mundos. Isso é extremamente importante. É por isso que nós entendemos, e por isso que nós estamos felizes também, que não é nada, mas já é um primeiro passo na direção da mudança da cultura da consciência humana no nosso mundo. É muito importante isso, porque até bem pouco tempo atrás, bem pouco tempo mesmo, os seres humanos se julgavam o centro do universo, né? Somos os únicos. Muita gente, apesar de concordar com a teoria de que, poxa, um universo tão grande, só o nosso planeta teria vida, muita gente acreditava que sim. Então, na medida em que essas informações vão aparecendo, vão surgindo, a ciência vai dando conta, autenticando essas possibilidades, os seres humanos, forçosamente, são obrigados a mudar de pensamento. E isso vai nos levando, aos poucos, a uma condição de melhora da percepção da nossa consciência, da percepção de quem nós somos efetivamente,
o nosso tamanho, vamos dizer assim, diminui um pouco, porque aqueles que achavam que nós éramos os únicos, nos imaginava também deuses, né, senhores do universo, e nós não somos. Somos réis criaturas neste mundo aqui, ao passo que em outros tantos recantos desse universo existe obviamente mais vida, e a gente tem isso provado até de outras maneiras. E para a gente não sair do foco do programa de hoje, a gente pode dizer para vocês que, de fato, estamos contentes porque já é um passo na direção da abertura da consciência humana. Isso é muito importante para o que a gente ainda vai viver e está muito próximo de acontecer. Tá certo, já Tata? estamos vivendo, né? É isso aí. Eu até aproveito esse editorial, né, esse início de programa do Nós Universo, para comentar algo que é de foro íntimo, que é uma coisa que é quase uma confissão, né, em que, na medida em que a gente foi pesquisar e buscar as informações que nós queríamos trazer para vocês acerca da inversão dos polos, da inversão do sentido de rotação do nosso planeta e das mudanças que isso tudo vai trazer, nós encontramos também outras pessoas, outros colegas da área de ciência extremamente assim, pensativos, introspectivos, porque até então nós achávamos e confessamos eu e Tata isso em vários programas que nós fizemos, que a nossa religião era a ciência. E de uma certa forma vai continuar sendo. A ciência, na verdade, assim como nós a vemos agora, a ciência, na verdade, é uma bengala para um cego. Então imagine que a raça humana seja um cego e a ciência é a bengalinha que vai esbarrando nas coisas e vai mais ou menos dizendo qual é o caminho. Ou seja, a bengala não é a visão perfeita da pessoa, mas é um quebra-galho, literalmente falando, é um quebra-galho. A ciência, também na nossa forma de ver, foi uma forma de complemento à capacidade humana de tentar, ou dentro do esforço de tentar entender algumas coisas relacionadas, ou todas as coisas relacionadas à nossa existência. Em outras palavras, exatamente pelo fato de nós funcionarmos hoje, como nós já dissemos em programas passados, de forma mental, cerebral, limitada, ou seja, a gente funciona como se estivesse numa meia fase de força e não com a fase completa, então nós funcionamos parcialmente do ponto de vista mental e cerebral. Então nós acabamos precisando da ciência para buscar explicação na matéria, né? Investigando a matéria, investigando os corpos, investigando os organismos, o funcionamento de tudo, para entender o que nós somos. A verdade é essa. Lamentavelmente, essa edição da raça humana, a civilização dita moderna, ela é medíocre. Nós somos medíocres. E precisamos da ciência, criamos uma ferramenta para dar explicações de fora para dentro, quando, na realidade, a explicação estava justamente aqui dentro. No nosso funcionamento. Sempre teve, né? Sempre esteve dentro de nós. Exatamente. Foi assim que, como eu estava falando para vocês, conversando com colegas durante essa semana, fora do Brasil inclusive, todo mundo compartilhando basicamente o mesmo sentimento de que, puxa vida, nós nos achávamos, nós, pessoas da ciência, nos achávamos o ó do Borogodó, que nem dizia o outro. Mas na realidade, não tínhamos nada de diferente do nosso semelhante, a não ser, às vezes, um pouco de conhecimento numa matéria, numa física, numa matemática, numa química, para tentar entender os organismos e as coisas que são externas, ficam do lado de fora daqueles que são, na realidade, a grande resposta a tudo isso que a gente vê no universo, nós mesmos. Eu não lembro direito, na realidade, acho que eu falei sobre esse assunto uma única vez e faz muito tempo. Existe na entrada de um templo, acho que o templo de Delfos, se não me engano, gente, me perdoe se eu estiver errado, uma inscrição que diz mais ou menos assim: conhece-te a ti mesmo e tu conhecerás, né, os deuses que te criaram, coisa parecida, tá? Algo nesse sentido. Veja, não é porque eu fui buscar essa lembrança agora para justificar isso que eu acabei também de dizer agora há pouco para vocês, mas a grande verdade é essa daí mesmo. A verdade estava dentro de nós o tempo todo. E agora, com a aproximação do evento da inversão dos polos e da inversão do sentido de rotação do nosso mundo, é que nós vamos ver a coisa realmente mudar.
os tempos de mudança, o fim do mundo, como muitas religiões andaram pregando. A nova era. A nova era, como outros tantos místicos e doutrinas colocaram também. Isso vai acontecer. Mas não vai acontecer porque é o fim do mundo. É porque vai acontecer uma mudança drástica, sensibilíssima e profundíssima junto à nossa raça. E não é a primeira vez que isso acontece. Eu cito mais uma vez aqui como exemplo a grande sabedoria, o grande conhecimento que foi observado na medida em que civilizações antiguíssimas, com 7, 6, 10 mil anos atrás, os minoicos, os atlantes, que são os tartessianos, na verdade, porque Atlantes chamava Tartessos, como foi descoberto há pouco tempo, os norágicos, os egípcios, os incas, os maias, os astecas e todos aqueles que viveram há mais de 6 mil anos atrás, esses ainda viviam sob a influência dessa polaridade para a qual nós estamos indo agora. E por isso o conhecimento, o largo conhecimento do cosmos, o largo conhecimento das estações do ano, o largo conhecimento das construções, das formas de fazer coisas assim incríveis, sem os recursos que nós, civilização moderna, temos hoje. Guindastes, eletricidade, engenheiros, né, máquinas. Nós acabamos precisando disso, como eu estava dizendo aqui agora há pouco, para completar o nosso lado medíocre. O nosso lado que não... Deficiente, né? Perfeito, Tata, falou tudo. Deficiente. Que realmente não funcionou. Mas agora vai funcionar. E é com essa preocupação que o nosso programa de hoje começa efetivamente, buscando trazer para você que nos acompanha, tem essa preocupação também, uma espécie de manual de sobrevivência para esses tempos que vão se aproximando. E já começo de cara dizendo que é muito importante você observar essas primeiras informações, porque o processo de inversão dos polos, como muita gente nos perguntou, e eu já respondi em particular, mas vou agora dar uma resposta geral aqui para todo mundo, o de inversão dos polos ele já vem ocorrendo há muito tempo. Provavelmente ele tem a idade dessas civilizações, do momento em que sumiram essas civilizações mais antigas. Então, entre 4 e 6 mil anos atrás, a inversão dos polos já vem caminhando para esse novo momento, em que o fluxo que corre no sentido do nosso norte geográfico inverta-se e corra no sentido do nosso sul geográfico. E essa inversão associada à mudança de rotação, e essa sim ainda não começou, a rotação da Terra, a inversão no sentido de rotação, que para quem não sabe é anti-horário e deve voltar ao sentido horário, o planeta vai rodar no sentido horário, isso vai fazer com que, por exemplo, o Sol nasça no oeste ao invés de ser no leste, como de costume. E então a somatória desses dois eventos completa uma complexa mudança magnética no planeta que faz profundas mudanças no funcionamento dos nossos induzidos. O nosso cérebro é um grande circuito que, dentro desse campo magnético elaborado pelo nosso mundo, pelo nosso planeta, funciona como um induzido. Se você não sabe o que é induzido, não tenho como te explicar aqui agora, nesse momento, mas vá procurar aqueles que conhecem um pouco do funcionamento de um motor elétrico ou de um gerador de energia, o que é induzido e o que é campo ao redor do induzido. Vocês vão entender exatamente do que eu estou falando. Bom, mas sem maiores delongas, né, Tata? Sim. Vamos entrar no manual de sobrevivência para esse momento que se aproxima da gente. E a pergunta que você talvez esteja fazendo: como sobreviver, né, a mudança no nosso mundo? Né? Com certeza. Esse é o objetivo o objetivo do nosso programa é esse, com certeza. Né? Então, óbvio que vocês estão vendo que nós estamos de fichinhas aqui hoje, porque tem muita coisa para falar. Então, a gente começa essa ideia do manual de sobrevivência, Sim. que seriam dicas de sobrevivência para que você realmente se adapte o mais rápido possível e se condicione à mudança que vem vindo. O que fazer, né? O que fazer. Começando pelo controle mental, Tata. Bom, vocês já perceberam, a gente falou exaustivamente sobre cérebro e mente até agora, então é óbvio que o foco dessa preparação para esse momento que vem chegando é no mental, é no cerebral, tá certo? Então a gente elaborou aqui uma listinha, com base inclusive e ajuda de outros profissionais, que colocaram a seguinte questão, a seguinte situação, melhor dizendo. É importante controlar o mental.
tá certo? Controlar tudo que chega ao nosso mental. Aí nós chegamos aqui à brilhante conclusão que deveremos colocar para vocês, numa forma sintética e organizada, todo o tipo de influência que incide sobre o nosso mental. Então prepare aí, eu vou também colocar, eu vou pedir para o nosso editor colocar aqui nas também legendas, nas legendas, para você poder acompanhar. Então preste bem atenção. O nosso mental / cérebro é influenciado pelo seguinte: em primeiro lugar, influências que seriam fazem parte daquele efeito de comunicação mente a mente, tá certo? Nós chamamos de influência, que seria a recepção de influências inteligentes. Todo organismo, toda a energia, todo aquele que desencarnou, todo aquele que todo aquele que desencarnou e que está por aqui entre a terceira e quarta dimensão, de alguma forma, através do processo mente a mente, se comunica conosco. A diferença é que nós não sabemos quando ele está se comunicando e quando ele não está se comunicando. Muitas vezes esse tipo de percepção se confunde com os nossos próprios pensamentos. É quando a gente diz assim, nossa, nem parece que é você que está falando, por exemplo. Então, a gente tem que ter em mente que esse efeito, esse fenômeno, ocorre diuturnamente, 24 horas por dia. O tempo todo, é então, verdade. por quê? Porque a proximidade dessa dimensão que está sempre em paralelo à nossa aqui, que é a terceira, é muito forte. E dependendo da abertura que a pessoa tem, algumas diriam desenvolvimento, mas não é nem questão disso. O próprio fato da frequência, né, que ela se encontra na realidade. Né? Mas veja, Tata, o próprio fato da inversão dos polos já estar em andamento, vai fazendo com que pessoas vão tendo cada vez mais essa capacidade de sintonização. E vão sintonizar quem? Bom, vão sintonizar entidades, personalidades que estão desencarnadas, positivas, inteligentes, boas, e também aquelas que não são. Tá certo? Aquelas que têm um nível de evolução mais baixo e que efetivamente, quando conectadas, quando assimilarem, fizerem conexão com o seu mental, podem te levar a um comportamento estranho, a um estranhamento de pensamentos, enfim, é uma série de coisas. Induzir aos erros, né? Acabar te induzindo ao erro, se você se confundir achando que é uma atitude sua, pensada a partir de uma situação, então preste muita atenção. Primeira coisa de tudo, tomar cuidado com esses pensamentos de influências, vindos de outra dimensão, vindo dessa conexão mente a mente, conforme explicamos em programas passados. Esse é o primeiro cuidado. O segundo cuidado é lembrar, isso que nós acabamos de falar, que nós já estamos sob o efeito da inversão dos polos magnéticos. O que significa dizer que não importa, ele está caminhando para fazer inversão total, né? Mas, enquanto caminha, já vai mudando a polaridade. Enquanto muda a polaridade, muda o funcionamento do nosso mental, como a gente acabou de explicar. Então é importante você ter isso como certo. Não ficar... não, quando for... Não vai. Já está acontecendo. Já está em curso. A gente, inclusive, em programas passados, fez muita questão de frisar o seguinte: olha, veja na televisão as desgraças, as catástrofes, pessoas tirando a vida de outras pessoas do nada. São efeitos colaterais da inversão dos polos magnéticos. Comportamentos estranhos de crianças até, né? De A a Z, de crianças, adultos, enfim, tudo, isso né? Pega todo mundo. Verdade. Né? O terceiro ponto também é uma coisa muito importante, que aqui vai caber uma explicação também bastante interessante. O terceiro ponto aqui são os efeitos da absorção da energia psíquica global. O que diabos quer dizer isso? Deixa eu explicar. Tudo que você absorve através dos meios de comunicação, por exemplo, situações como essas que eu acabei de mencionar, acidentes, mortes, guerras, esse tipo de coisa, influencia o nosso mental de alguma maneira. Acaba gerando uma espécie de mal-estar, é uma coisa que influencia a sua forma de pensar. Esse é um modo. O outro modo é você viver nas zonas de conflito. Por exemplo, eu moro na Rocinha, tem tiro todo dia lá. Então eu já vivo uma expectativa que gera em mim uma energia psíquica negativa. E fora isso, eu capto a energia do ambiente, a energia psíquica do ambiente, global, né? Que é gerada pelo meu semelhante, que está encarnado, que está apavorado ali do lado também, com medo de tomar tiro de bala perdida. Então, eu digo para vocês então que existem duas situações que podem gerar essa questão do efeito de absorção da energia psíquica. Uma é você estar em contato direto com a informação... Com a mídia, né? Com a mídia, mas Sim. a mídia pesada. Tá? A segunda forma é você estar dentro do conflito. É você fazer parte daquela região, daquele ambiente, no qual as energias psíquicas de todos os vivos ali
pesam negativamente e você acaba compartilhando isso com eles. Exatamente. Então, isso também incide sobre o seu mental. Por isso que nós chamamos de energia psíquica global. Global, né? Exatamente. A outra coisa, o quarto ponto aqui, é a energia psíquica demandada. Essa aqui tem muita gente que gosta desse assunto. Demandada quer dizer assim, energia psíquica demandada nada mais é do que a energia enviada pelos teus desafetos. Ou seja, todo mundo tem uma pessoa, duas, três ou nenhuma, pode até acontecer também, de você se dar bem com todo mundo e não ter nenhum tipo de inimigo, ou pessoa que quisesse ver você pelas costas. Mas vamos dizer que você tenha uma ou duas ou coisa do tipo, é importante você considerar que essa pessoa, quando pensa em você e pensa em te ver pelas costas, ela gera uma energia psíquica que a gente chama de demanda, e essa demanda aciona os que vivem no paralelo aqui, desencarnados, e que dependendo da polaridade desses, estes vêm até você e começam a te assediar, como bem diz a Tata, quando a gente percebe esse tipo de fenômeno também. Então, esse tipo de coisa é uma coisa também recorrente, é uma coisa do dia a dia de todo mundo e faz toda a diferença sobre o nosso modo de agir e de pensar até. Sim, que né? nós chamamos de desafetos, né? Exatamente. Desafetos. Na realidade é aquilo, muita gente se pergunta, precisa fazer algum trabalho, né? Esses trabalhos místicos, etc. Eu acho que não precisa nada disso. A força do pensamento. A força do seu pensamento, a nossa força de pensamento é tão grande que, infelizmente, o ser humano já está acostumado a pensar de forma negativa. Aliás, pensar negativamente é a coisa mais fácil de se fazer. Exatamente. Você concorda comigo? O duro é pensar de forma positiva. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui também alertando vocês. Exatamente. Né? Porque o ser humano está acostumado a pensar de forma negativa. É muito mais fácil. Né? E o negativo prejudica, como a gente acabou de dizer. Exatamente. E por último, tá? E não menos importante, é o fato de nós, seres humanos, termos gerado uma tecnologia totalmente nociva à nossa saúde mental e física, e aquilo que a gente chama aqui de poluição eletromagnética. Então, fora tudo o que nós falamos até aqui, existe também o fato de estarmos submetidos a uma enxurrada de ondas eletromagnéticas que, juntas ou individualmente, causam algum tipo de alteração na dinâmica do nosso pensamento, alteração na dinâmica do funcionamento do nosso cérebro ou alteração na dinâmica celular do nosso organismo, trazendo desconfortos, doenças e tudo mais. Não há quem tire da gente, não há quem tire. E eu já tenho, graças a Deus, já tenho mais algumas pessoas que participam dessa opinião também, de que o câncer se tornou a doença do século justamente porque o câncer é uma demanda da poluição eletromagnética. O câncer é a forma desandada, desorganizada de algumas células do nosso organismo e provavelmente o gatilho, aquilo que faz com que as células desandem, também é essa poluição eletromagnética sobre a qual todos nós vivemos. Excessos de tecnologia, desculpa. Exato. Não é verdade? Você pode reparar, se você achar que eu estou exagerando, mas pega um número básico que você vai começar a entender sobre o que eu estou dizendo. Pega os números do campo. Pega um número de pessoas com câncer nas regiões interioranas, longe ou mais longe possível da parte eletromagnética, do eletromagnetismo como um todo. Eu não estou falando do eletromagnetismo do planeta, não. Eu estou falando do eletromagnetismo de todos os aparelhos eletrônicos, da eletricidade que corta as cidades, da eletricidade que circula dentro da tua casa através dos conduítes, dos aparelhos eletrônicos que nós temos assim dentro do bolso, no ouvido, vários, né? A televisão, tudo gera onda, tudo gera eletromagnetismo. E essa matéria, esse fenômeno do eletromagnetismo artificial, que a gente chama de poluição, ele atinge o funcionamento do nosso organismo. Olha, para não esticar muito essa conversa do eletromagnetismo, basta dizer o seguinte: nós criamos a eletricidade, mas nós não nos preocupamos em descobrir quais eram as consequências reais para o nosso funcionamento orgânico. Orgânico, é verdade. Isso está sendo descoberto agora. Está sendo descoberto agora, sabe também por quê? Porque a eletricidade propiciou a invenção ou a criação de aparelhos que conseguem enxergar dentro do nosso organismo. São as famosas máquinas de ressonância magnética. E, eu sei o que você está pensando aí. Isso também causa distúrbios, mas em primeira mão mostra como é que anda lá dentro. Mostra como anda dentro do nosso organismo. É verdade. Lamentavelmente,
acabaram descobrindo que, de fato, há uma desorganização celular de ordens infinitas e que acabam, muitas vezes, gerando nas pessoas mais sensíveis, que também têm, por exemplo, uma psique comprometida, né, Tata? Totalmente, que também está passando por momentos mais difíceis. Isso também desarmoniza o organismo, mas a exposição ao eletromagnetismo faz com que a pessoa adoeça. Por isso, esse número absurdo de câncer aparecendo de todas as formas, jeitos e tipos nas pessoas. Então, pessoal, legal, como eu falei no comecinho do programa, que a gente está dando um passo na direção da abertura da nossa mente, da nossa consciência. Não esqueça disso que a gente acabou de falar. Então, Tata, vamos continuar com o Manual de Sobrevivência? Então, terminando essas 5 formas sobre as quais a gente é influenciado mentalmente, vem então a parte da reflexão. Sim, tá certo? É verdade. Então é importante que você saiba tudo que pode mudar e mexer com a tua cabeça, e por isso mesmo é importante você fazer uma espécie de autodiagnóstico, ou autoanálise ou reflexão, e se perguntar, ok, o que é meu, o que não é meu e o que eu faço, certo, Tata? O que fazer, né? O que fazer. Mudar a forma de pensamento, não é verdade? Exatamente. Em princípio, nós temos aí, a gente, até para poder facilitar a explicação para vocês e colocar aqui embaixo também, a gente colocou assim, os itens 1, 3 e 4, que seriam 1, influências, 3, efeitos da absorção da energia psíquica global e 4, energia psíquica demandada, aquela dos desafetos, você tem que vencer colocando a tua força de vontade a serviço da eliminação disso. Como é que isso funciona? A partir do momento que você sabe que isso existe, você organiza seu pensamento, você organiza o seu mental para realmente separar o que é seu, genuinamente, do que vem de fora, que seria dos outros, então. Tá? Então, a meditação, a reflexão... A autoanálise também, né? A Tata mesmo, inclusive, quando a gente estava preparando o programa, colocou isso várias vezes para que eu lembrasse e também ajudasse a dizer para vocês. Se a gente faz as coisas na correria, a gente está fazendo... A semana é uma loucura, né? Todo mundo sabe, o tempo está voando e aquela coisa toda... Até, viu, Tata? Me lembra de falar sobre o tempo voando. Sim. No final. E a gente, às vezes, não tem tempo para dar uma paradinha, para dar uma organizada nos pensamentos, entender tudo o que está acontecendo ao nosso redor, até mesmo em relação à nossa vida prática. E a falta dessa paradinha faz toda a diferença aqui, ó. Né? Eu não sei se vocês lembram, nos programas anteriores, eu sempre falo a saída do automático. Tem que sair do automático. Né? E como é que a gente sai do automático? Parando para pensar. Parando para você se autoanalisar, fazer essa reflexão. Não é verdade? O que eu estou fazendo comigo mesmo? Exato. Eu posso mudar a minha forma de pensamento? Deve. Não é verdade? O que é meu pensamento, o que vem de fora. Exatamente. Isso, as Tata. Influências que a gente elencou aqui, as 5 influências, né? Então, a força de vontade para mudar os itens, aqueles 3 itens 1, 3 e 4 são as influências, não é isso? O item 1 é influências, o item 3 é o efeito da absorção da energia psíquica, aquela demandada do global, lembra? Da televisão, ou de você estar inserido no contexto daquela confusão toda. Aquelas suas, né? De acordo com os desafetos que você tem. Que essa é a 4, muito bem. Essas 3 você tem condição de tirar apenas parando e pensando. Né? Fazendo uma reflexão profunda. Autorreflexão, é verdade. Tem que parar. Se tentar resolver dirigindo, resolvendo o problema, pode esquecer que não vai dar certo. Agora, aqueles que falam, mas eu sou assim mesmo, eu funciono dessa forma. Infelizmente, você está à mercê. Vai ficar à mercê. De desaparecer. Infelizmente é assim. Porque... Desculpa, mas é assim, justamente porque você está no automático, e o automático nada mais é, gente, do que você funcionar segundo a influência dos outros, segundo a influência do que está do lado de fora. Seja a situação que você está vivendo naquele momento, questão de trabalho, família, qualquer outra coisa assim, ou seja pelas influências que nós enumeramos aqui, aquelas que você não vê, mas são influências inteligentes no sentido figurado da coisa, mas são aquelas que conseguem transmitir ideias para você e influenciar o seu comportamento. Não se esqueça, nós não sabemos ainda direito dessa coisa, mas a gente imagina, já está bem perto de encontrar a resposta para a seguinte questão. Essas entidades que funcionam no paralelo, na 4ª dimensão, que seja, elas, as que não têm uma evolução ainda bem constituída, elas se alimentam ou não da tua energia psíquica. Então, às vezes é interessante para eles provocarem determinadas situações para você viver, para que eles possam se alimentar daquela situação.
A gente crê também nessa possibilidade. Para nós é uma teoria, mas é muito provável que seja isso mesmo, porque a gente não entende certas induções que pessoas recebem, sentem, e a cometerem determinadas ações, porque não haveria ganho para nenhum dos dois lados se não houvesse pelo menos ganho para um. Então nós imaginamos que as influências acontecem porque aqueles que influenciam recebem de volta alguma coisa. Eles se alimentam daquilo. Então toma cuidado. Por isso que essas influências são perigosas, são importantes. Separa o que é teu e separa o que é do outro, né, Tata? Exatamente. Então a força de vontade para mudar esses itens que nós enumeramos, perfeito, né? E também aquela descoberta do seu verdadeiro eu. Não é verdade? Sim, isso é importante você lembrar. E né? de que forma, né? E de que forma? Lembra o trinômio, né? Que a gente sempre fala do trinômio, né? Certo, humildade, simplicidade e justiça. Isso. Mas de que forma? Então, agora a gente começa a detalhar um pouquinho mais sobre o que seriam, então, essas novas formas de pensar e de sentir, que a gente pode resumir num trinômio, e esse trinômio, guarde bem aí de cabeça, humildade, simplicidade e justiça. Depois a gente conta até a origem disso, por que a gente trabalha com esse trinômio. Mas veja bem, Tata, você me ajuda a falar sobre a humildade é o passo inicial. Mas antes de você falar, a humildade que a gente está dizendo aqui não é aquela humildade de simplesmente calçar as sandálias da humildade, né? Colocar um sapatinho velho, um chinelinho para mostrar que eu vou ser uma pessoa simples e humilde. Ou não fazer é esse... caridade, ou né? fazer Como caridade. muitos pensam, não né? é exatamente isso. Não é isso. A humildade está conectada à simplicidade e a justiça, como vocês vão perceber. Tudo está interligado. Então a Tata vai me ajudar a explicar. Vamos lá, depois de humildade. A humildade, eu preciso ter o quê para ser humilde? Eu preciso exercitar a tolerância. Tolerância. Né? A tolerância. Então, de que forma? Sendo paciente. Certo. Né? Tendo a paciência, sendo indulgente. Perfeito. Né? O que é indulgência? O perdão. Isso. Saber perdoar. Né? E o respeito. O respeito com aquele indivíduo, né? Eu acho que junto esses três, aí eu tenho exatamente o quê? A humildade. Então, perfeito, Tata. Dentro da tolerância, dentro da humildade, você tem que ser tolerante. Exatamente. E como é que você vai ser tolerante? Pode ser até que no primeiro momento você tem que se forçar um pouco. Mas depois você vai perceber que a tolerância é interessante, porque ela respeita, já o segundo ponto, ela respeita as limitações do teu semelhante. Então, se o teu semelhante aprontou, fez acontecer, você fala, mas como é que pode? Ele é burro, ela é burra, como é que faz uma coisa como essa? Isso é ser intolerante. Ser tolerante é entender. Ela fez errado porque ela ainda não conhece, ela ainda não viveu e ela está sob influência de algumas outras coisas. E por conta disso, ele cometeu esse erro, esse deslize, esse desatino, coisa do tipo. Isso é ser tolerante. Está dentro da humildade. Eu preciso compreender o que aquela pessoa me fez. Isso. Eu preciso entender. Entender. Quando você entende... A tolerância é o resultado. É automático. É automático. Tá? Então, por exemplo, ela está no momento evolutivo dela. Não interessa se é pouco, se é mais ou menos, se é muito. Eu tenho que entender aquela pessoa. Então, eu entendendo, eu tenho a paciência. Isso. Eu tendo a paciência, eu faço o quê? Se ela fez alguma coisa para mim, automaticamente eu perdoo. E não é aquele perdão da boca para fora, certo. É daqui de dentro. Perfeito. Qual é o outro ponto, Tata? E a simplicidade. E o respeito está junto, sim, o respeito está junto. O respeito está junto, perfeito. Que faz parte. A simplicidade. Né? O que é ser simples? A sua forma de ver o mundo. Pode parecer fácil, mas ser simples não é não. Não. Ser simples significa perceber que o mundo que nós vivemos é um campo de provas, é um campo onde você é submetido a várias situações para exercitar e principalmente desenvolver o seu mental e a sua capacidade de consciência universalizada, né? Porque o grande objetivo no final dessa história toda é você perceber aquilo que os antigos já tinham. Os antigos realmente já tinham mais ou menos a percepção, que era a questão da unificação da raça humana. Né? Essa questão de, por exemplo, olha, pense assim, até falei isso no programa passado também, não deveriam haver fronteiras, né? Não deveriam haver países, deveria haver uma única comunidade. Línguas diferentes, uma única língua. Exatamente. Tá certo? E todos vivendo fraternalmente. É isso que se esperava
da nossa civilização moderna. Da nossa raça, ao contrário, nós conseguimos fazer tudo completamente errado e diferente. Então, ser simples, encarar o mundo da forma mais simples, é perceber, através do olhar daquele senhor sábio que mora lá no interior, nas profundezas do sertão, do interior do nosso país, e que olha para as coisas, olha, hoje chove, então se molha a terra, eu planto, eu colho, o animal come, entendeu? Aquele ciclo normal, aquela coisa mais humana e mais simples, através da qual você enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. E você pode perceber que, na medida que você consegue colocar esse modelo conceitual para dentro de você, ou da simplicidade, você vai conseguir tolerar mais fácil as coisas, né? E automaticamente portar-se de maneira mais humilde. Então, é por isso que os 3 elementos estão interligados. A humildade, a simplicidade e a justiça, que eu ainda não falei, nem a Tata também. A justiça é a cerejinha do bolo, no final das contas. Porque a justiça é o que calibra você a ser tolerante e a ser uma pessoa simples. De que forma? Todas as vezes que você se encontrar numa situação na qual você é obrigado a avaliar, a se reportar ou reagir frente a uma determinada situação, se você se colocar no lugar daquela pessoa em primeiro lugar e voltar para a sua posição e ver a sua posição também, e disso tirar uma média, vamos dizer assim, você consegue levar a sua vida sem trancos e barrancos. Porque você se colocando no lugar do outro, você vai sentir o que o outro está sentindo e porque ele, de repente, está colocando a situação daquela forma para você. Aí sim vem a justiça. Aí sim vem a justiça. Se você, então, for honesto consigo mesmo, você delibera de forma em favor a ele ou a você, ou de uma forma que seja interessante aos dois. Isso sim é fazer justiça. O melhor exemplo é esse, se colocar no lugar do outro. Isso. Não tem como errar. Não tem como errar. Será que eu gostaria que ele fizesse o que ele está fazendo comigo? Sim. Eu gostaria que fizesse isso? Sempre se colocar no lugar é fato, gente. É muito fácil de resolver isso. Mas é aquilo, mas tem que seguir a cartilha. E a cartilha está só começando, gente. Esses aqui são os primeiros toques que a gente está dando. Então, aquela preocupação sobre o que incide sobre o nosso mental, a forma de controlar essas incidências. E digamos assim, a dica de hoje, que seria utilizar o trinômio humildade, simplicidade e justiça para conduzir a tua vida daqui para frente. Nós sabemos que aqueles que conseguirem se reestruturar segundo essas premissas, vamos colocar assim, chega com mais facilidade, vai sofrer menos e menos influência terá também ao longo desse caminho que nos leva à inversão total dos polos e à reversão do sentido de rotação do nosso mundo. Tudo vai mudar, a tecnologia vai desaparecer, provavelmente não vão poder mais fazer programa para vocês, mas que fiquem então essas primeiras dicas que a gente vai continuar trazendo ao longo dos próximos programas para que você se sinta melhor, consiga se adaptar melhor a essa nova era, esse novo momento da nossa raça que vem chegando logo, logo por aí. Só para fechar e concluindo, então com tudo isso nós temos o quê? A evolução da nossa consciência. Isso. A sabedoria, que não é inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra, bem diferente. Todo mundo já entendeu, né? Então quer dizer, menos egocentrismo, mais sabedoria, você tem é igual ao quê? Uma evolução da sua consciência. Isso. E com isso, a evolução da consciência universal, e com isso você se torna o quê? Uma pessoa, um ser humano evoluído. Por isso que a gente sempre pregou o ser. Nós estamos aqui para ser, a evolução do nosso ser, e não o ter. Não, perfeito, Tata, perfeito. Não esquecendo que não é só mais ser. Você tem o ser, você tem que ser. Sim. E ajudar o outro a ser também. Exatamente. A gente está correndo aqui por causa disso. Presta bem atenção. Porque não adianta eu falar isso para a Tata falar para mim, a gente falar para os nossos filhos, os nossos amigos, parentes mais próximos e não falarmos para você. É importante que você ajude a gente a divulgar essa ideia, esse conceito, essa necessidade de mudança, porque quem não mudar já está sofrendo as consequências. E isso, inclusive, pode ser a resposta para muita coisa que você aí está vivendo na sua casa, com a sua família ou com amigos e não entende por quê.
Presta bem atenção, raciocina sobre tudo que nós dissemos. Tendo dúvida, você já sabe. O telefone está aqui embaixo, manda um WhatsApp para a gente, manda através do Facebook, a gente responde com o maior prazer do mundo. Tá certo? E eu tinha pedido para a Tata me lembrar do tempo, o negócio sobre o tempo, ela não lembrou. Desculpe. Mas deixa eu aproveitar e falar, só para a gente fechar o programa de hoje. Todo mundo está percebendo isso, os comentários vêm de há muito tempo, que o tempo parece passar mais rápido. Só que se você olha no relógio, o tempo tem lá os mesmos 60 minutos de sempre, a noite chega mais ou menos sempre na mesma hora, o dia amanhece sempre na mesma hora, mais ou menos também. Mas então da onde vem essa percepção de que o tempo está passando rápido demais? Eu digo para você, esse é um dos efeitos colaterais que avisa sobre o evento que está chegando. A gente percebe as coisas através da glândula pineal. A pineal, na realidade, segundo a própria ciência médica, é o administrador dos nossos relógios biológicos e comportamentais. E é interessante que aquilo que nós não conseguimos notar com os olhos, com a vista, ou seja, se brilha mais o sol, ou se brilha menos, ou se o sol nasceu mais adiantado, ou se a noite chegou mais rápida, a pineal percebe isso por causa justamente da mudança vibracional das estações, do sol e da noite. Então, é importante você que está com essa sensação como nós, de que o tempo está passando muito rápido, bem-vindo à mudança que está a caminho. Logo, logo, a coisa toda se completa. Tá? Então, isso tem a ver com a inversão dos polos também. Tá joia? Então é isso, por hoje é só, né? É isso aí. Voltaremos na próxima quinta com mais um programa Nós e Universo. Muito obrigada por estar sempre aqui conosco. Qualquer dúvida, manda por WhatsApp, por e-mail, que nós, na medida do nosso tempo, né? O nosso tempo é sempre para vocês em primeiro lugar, tá certo? E a gente vai correspondendo, tá bom? Então, um ótimo fim de semana, uma ótima semana para todos. E até a próxima. Tata já falou tudo, pessoal. Um abração para vocês e até a próxima quinta-feira com mais um programa Nós e Universo. Até mais.